Oi, gente. O vídeo que vocês vão ver agora é um corte do podcast da Semente. Para quem está chegando agora e não conhece, o podcast Educação Audiovisual na Prática é uma proposta da Semente em que a gente convida professoras, professores, educadoras, educadores e outros profissionais da área da educação, do audiovisual, da comunicação e das artes, com o objetivo da gente refletir sobre as possibilidades de aplicação das metodologias audiovisuais no chão da escola e, com isso, te inspirar a desenvolver suas próprias práticas e se integrar na nossa comunidade de aprendizagem. Esse trecho que a gente está exibindo agora faz parte de uma conversa que a gente teve com a Beth Carmona e com o Valdenise Pimentel sobre o Cineclube Escolar e as possibilidades de curadoria para as infâncias. Então é um conteúdo muito legal se você está pesquisando, né, modos de qualificar a sua curadoria e selecionar conteúdo para as crianças, né, para poder exibir nas suas aulas. A Beth Carmona fez um trabalho de pesquisa muito extenso, né, tanto com as crianças quanto com os pais, mães e educadores, outros profissionais, para identificar quais são os critérios de qualidade do conteúdo infantil. Então é muito legal esse trecho para você adquirir, ampliar as suas referências, né, para poder identificar um conteúdo de qualidade e poder fazer suas próprias curadorias. Então espero que gostem e a gente se vê na próxima. Um abraço. Você relatou agora, né, um trabalho com grupos, né, de discussão, citou o trabalho do ConKids. Pode pegar o gancho e falar um pouco sobre o trabalho da Maleta ConKids. Que trabalho que você faz ligado a essa questão da curadoria, né? Você compartilha critérios, tem dinâmicas. Como é que funciona esse trabalho? Como é que você forma, né, mediadores, professoras, para lidar com os conteúdos? Eu acho assim que ainda formei pouco, a gente precisava formar muito mais gente, né? Mas como a gente está buscando a qualidade ou a gente está buscando o que é o melhor filme para as crianças, né? Que possam disparar todas essas questões ou todos esses sentimentos ou toda essa riqueza, né? A gente um pouco perseguiu há um tempo atrás, numa pesquisa, que acabamos chegando nos critérios de qualidade. A gente brincou, né, que eram os 10 mandamentos de qualidade. Isso foi uma pesquisa feita há mais de 15 anos atrás, dentro do Mediativa, e essa pesquisa reuniu uma série de programas e conteúdos que passavam na televisão, ouviu as crianças sobre o que elas achavam e depois nós ouvimos os pais também assistiram os mesmos programas e daí nós cruzamos a informação. E nesse cruzamento tinha por que é bom, por que é ruim, por que gostava, por que não gostava, o que isso trazia de positivo, o que trazia de negativo. E dali saíram os 10 mandamentos de qualidade. Hoje, no site do Mediativa, no site do ConKids, na verdade, a gente reviveu isso, porque a gente falou, 15 anos depois, será que os mandamentos da qualidade ainda são os mesmos, né? E realmente a gente viu que estava faltando muita coisa, porque hoje tem tantas outras discussões postas, né? E que essa questão do que é qualidade e o que é o melhor depende muito, né, do lugar, do tempo, da hora, né? Então, claro, eu posso fazer uma curadoria, mas provavelmente aquela professora que vai ter aquele leque de filmes na frente, ela vai saber selecionar o que é melhor para aquela turma naquele momento, porque é ela que está convivendo, ela que está vivendo e o que vai ser, o que vai ser o momento da qualidade ali na hora que ela selecionar. Mas assim, de uma forma mais geral, né, se a gente quiser falar de qualidade, eu tenho que abrir um documento aqui, mas eu estou perdendo a tela, mas vocês estão me vendo, né? Uhum. Hoje, a gente revendo um pouco esses 10 mandamentos, né? Então a gente costuma dizer, quando a gente vai ver um conteúdo, né, isso não tem ordem, tá? Eles são 10, mas não tem ordem. Mas se eles tivesse, o conteúdo ou a narrativa tiver pelo menos uma meia dúzia desses 10, ela já é boa, né? Então, por exemplo, a representação das várias infâncias, né, mostrar
essas várias infâncias que existem, e não uma só, já é uma curadoria de qualidade, né? Na hora que você selecionar os filmes e conseguir mostrar as mais diferentes infâncias, por exemplo, que habitam hoje o Brasil, você já está trazendo uma grande contribuição, né? Se você também, pensando num outro item, né, num outro elemento, mas mostrar as crianças conectadas com a sua própria cultura, ou conectadas com a natureza, né? Isso, em determinados ambientes, em determinados contextos, isso tem um valor incrível, né? Para uma criança que vive num prédio de apartamentos, ver uma história onde as crianças indígenas estão caçando na natureza, estão tomando banho de rio, aquilo tem um valor absurdo, né? Quantas conversas podem sair daí? Ou mesmo uma criança do Brasil, a gente conseguir mostrar uma criança, sei lá, da Alemanha, que está brincando num campo de neve, né? Que está brincando num campo de neve, né? Quanta conversa e quanta experiência não pode sair daí, né? Outro elemento é mostrar, né, as emoções, os sentimentos, né? Isso traz uma incrível empatia, né? Alguém que chorou, né? Porque foi, como se diz, foi excluída de uma situação e foi chorar num canto, né? Uma história que traga as emoções e os sentimentos de uma forma aflorada, né? Uma história de uma criança que perdeu um cachorro, que morreu seu cachorro e que ela precisa enterrar aquele cachorro, né? Essa é uma maneira incrível de você trabalhar uma questão como a perda, a morte, né? Os sentimentos, as emoções que envolvem esse tipo de situação. Uma história que possa gerar, por exemplo, identificação, né? Personagens que têm uma atitude, né? Um personagem que tem uma atitude, por exemplo, de realizar um feito, né? De resolver um problema, né? Eu preciso atravessar esse rio, o rio é fundo, mas eu preciso ir para o outro lado, não tenho, mas de repente aquela criança conseguiu uma madeira que fez uma ponte que atravessou e conseguiu atravessar, então foi uma maneira dela resolver um problema, foi uma maneira dela tomar uma atitude, né, para resolver um problema que ela queria. Isso gera uma identificação, isso mostra uma força, mostra uma capacidade, né? E isso feito por crianças, né? Crianças autônomas, que possam resolver um problema sozinha, sem precisar exatamente que um adulto faça por ela. Isso também demonstra uma qualidade, né? A questão, por exemplo, do respeito à criança, né? Os direitos da própria criança, né? Envolvidos numa linguagem ou mesmo numa criança que expresse sua opinião dentro de uma sala de aula, né? Ver isso narrado dentro de uma história, isso cria identificação, né? Isso traz empatia, né? Um programa que gere, ou um conteúdo que gere uma curiosidade, ou um conteúdo também que mostre a relação de uma criança com as artes, de uma maneira geral, com a cultura, com a dança, com a música, né? Isso também, você também está abrindo janelas, você também está apresentando o mundo. Então,
O que eu estou assim um pouco querendo dizer com tudo isso, né, é que existem uma série de elementos e a gente pode listar, né, nas questões de gênero, nas questões da inclusão, na questão do racismo. São tantas situações que hoje o mundo está nos colocando, né, que narrar uma história com esse tipo de situação, onde essa questão esteja bem colocada, onde você tenha as crianças como protagonistas, onde a autoestima impere, né? Tudo isso gera muita identificação, porque a imagem é forte, a história é forte, e eu, naturalmente, quer dizer, hoje a gente costuma dizer, um, a maneira das crianças entrarem na história ou entrarem no audiovisual se dá através do personagem, né? Então, que importante que é selecionar uma história onde esse personagem, né, mesmo que ele tenha aspectos não 100% positivos, por exemplo, mesmo que ele seja, por exemplo, desonesto, né? Vamos que ele praticou um ato desonesto, né? Mas se na coerência dessa história isso tiver uma, uma consequência para a vida dele, isso um super ensinamento, né? Então, dentro das nossas práticas, ao selecionar, voltando à sua pergunta, a gente procura, né, encontrar esse tipo de elemento, independente da temática, né? Tem uma coisa que é a temática, tem uma coisa que são os elementos que se constrói uma história com uma certa coerência, e na hora que a gente vai analisar com o grupo, a gente tem ali nossos critérios, né? E aí, esses critérios, que não são os critérios dos mandamentos da seleção nem nada, mas são os critérios da linguagem, a primeira coisa que a gente pergunta é: bom, essa história é uma boa ideia? Qual é a ideia central, né? A ideia central dessa história. A ideia é mostrar que esse menino tinha um cachorro, o cachorro dele morreu, ele não sei, e no final ele brigou com todo mundo porque ele queria ficar sozinho, mas no final ele viu que isso fazia parte da vida, enfim, você contou a história. Então, qual que é a ideia central? A ideia central é falar sobre a morte através da morte do cara. É uma boa ideia, é uma boa ideia, essa é uma boa ideia. Então, a gente pode, primeira coisa, saber qual que é a ideia central, o que que o filme quis dizer, né? O segundo ponto que a gente vê não segundo, mas não tem ordem, mas assim, a realização. Essa ideia foi realizada. Eles resolveram realizar essa ideia em animação. Foi o melhor jeito de realizar essa ideia? Será que se essa ideia eu fizesse com gente, né, real, não era melhor? Não, não era melhor, porque essa ideia é de um menino que vai para a Lua. Então, na animação vale tudo, levar um menino à Lua na animação. Então, o que que você valoriza na animação? Essas ideias absurdas mesmo, que só a animação pode fazer, né? A animação, quanto mais fantástica, quanto mais absurda, quanto mais imaginativa, melhor, porque é só ali que pode acontecer, né? O roteiro, essa história, esse seria mais um elemento. Essa história está bem contada, ela tem começo, meio e fim, porque para a criança precisa ter começo, meio e fim. Você não pode deixar um final totalmente aberto, muito aleatório, porque, enfim, para a criança você tem que construir, principalmente a criança até 7, até 10 anos, você precisa ter uma coerência da história, começo, meio e fim, e tem que ter um equilíbrio entre essas partes. Se apresenta o problema se desenvolve, depois você resolve, né? Depois a gente tem mais um elemento que é a quem se dirige essa história,
De repente, essa minha história é dirigida a crianças de 15 anos, eu estou falando de adolescência precoce, eu estou falando de gravidez precoce, eu estou falando, e estou apresentando esse filme para criança de 10 anos, 5 anos. É adequado eu apresentar isso? Então, você tem que ver a adequação, né? Aquela história precisa ter uma adequação para criança e para faixa etária, né? Claro que tem conteúdos mais universais, claro que tem histórias mais universais ou mais, digamos, que cabe para todos, né? Que cabe para a família, para qualquer idade, mas crianças de até 3 a 5 anos, né? Elas estão no mundo de faz de conta. E é maravilhoso se trabalhar com o faz de conta, porque essas crianças elas têm ainda a construção imaginativa muito aberta, né? Quanto mais aberta, às vezes é melhor, né? Brincar desse mundo de faz de conta com as crianças que são menores. Mas quando as crianças têm 12 anos, 11 anos, eu já preciso mostrar histórias que têm a turma, onde eles fazem aventura, onde eles vão se lançar num lugar sozinhos, onde eles vão enfrentar perigos, onde eles vão resolver problemas, né? Isso estimula um pouco o momento que eles estão vivendo. Então, é um pouco de acordo com o próprio desenvolvimento infantil. Então, assim, a escolha, né, a seleção, claro que quanto mais, né, eu assisto, vou aprendendo, selecionar, vou conduzindo o debate, mas eu digo conduzindo é assim. E aí, o que vocês acharam? Você gostou, né? Aí veio aquela menina da Valdenice e falou assim, eu gostei. Daí eu disse, quem mais gostou aqui? Aí alguém levanta e fala assim: eu não gostei. Nossa, mas por que que você não gostou? Disse: ah, porque o cachorro morreu. Aí disse: ah, mas olha, depois ele comprou outro, a gente morre mesmo, é assim. E assim vai a conversa, né? E assim a conversa é feita. Então, é, o moderador tem que ficar muito em silêncio, você tem toda a razão, Denise, tem que ficar muito em silêncio, mas ele também não pode deixar a sala muda, né? Então, o que que ele vai provocar e como ele vai provocar, assim, silabicamente, quanto menos possível, mas ele diz assim, e daí, né? Só, e daí? Aquele, aquela cova que eles fizeram para pôr o cachorro estava bem feita, né? Sei lá, qualquer coisa que possa gerar uma conversa e aí vai, né? E aí vai, não deixar o circo morrer, né? Mas, enfim, eu acho que falei já bastante, mas mais ou menos o processo é esse, e a gente pode ordenar e criar e selecionar, sempre pensando, né, quem é o nosso público, com quem a gente vai conversar, onde a gente está, o que a gente quer conversar. Então, Beth, você me fez lembrar uma das sessões que eu fiz lá no José Albino, e a Zaga das Bonecas, eu acho. É quando as crianças né, elas estão brincando, né, num campo de futebol, e os meninos vêm, invadem e dizem, não, agora é a gente vai ocupar esse lugar. Aí, bem na hora que eles tomaram o espaço, eu parei. Eu falei assim, gente, e agora? O que é que vocês fariam? Mas eu já fiz essa expressão assim. O que é que vocês fariam? Ai, Márcia, as respostas são, vai! Eu dava um grito. Será que a gente ia conseguir resolver com um grito?
E aí foi fluindo, fluindo. Vamos ver como foi que o produtor aqui conseguiu resolver essa situação, e depois a gente conseguiu conversar um pouquinho. Mas aí chega num momento como esse que a gente precisa perguntar mesmo, sabe, Beth? Gente, e aí? O que é que vocês pensam sobre isso mesmo? E deixa fluir. Porque foi assim, no primeiro momento, foi um atropelando a fala do outro. Eu dava um morro, eu gritava, eu não sei o que falar. E aí, mas como é prazeroso para a gente também ouvir, né? Essas crianças ocupando esse lugar e dizendo, eu faria isso. Mas aí a gente também questiona. E será que isso vai Dava resolver? certo, né? Será que ia dar certo? Mas isso que você fala, isso é um presente, se tiver mais espaços, né, de busca já nessa organização, né, Mas, mínima, né? Claro sim. que eu acho que está num lugar também de uma formação, né, do olhar, né, dos educadores, né, de quem está lidando diretamente nesse aspecto, né, com as infâncias, né? E esses parâmetros que você compartilhou agora com a gente, isso dá uma materialidade para seguir nisso, né? Assim, se eu estou começando a fazer isso, que ótimo eu poder ter acesso minimamente a alguns critérios, né? E claro que isso se aprofunda na medida que eu assisto, né? Como você mencionou, né? É isso, a gente tem que ficar assistindo É. sempre nessa. Agora, se vocês, Contínuo. os 10 mandamentos da qualidade ou qualquer coisa sobre esse assunto, lá no Conkids, depois o Felipe pode colocar aí um www e dar o link. Tem lá uma matéria onde vão ter esses critérios, onde se fala sobre isso. Já é um jeito de apoiar, de ajudar. E também aquilo que a gente faz no Conkids com o júri infantil, né? A gente também trabalha nas oficinas com algumas umas fichas, né, de observação, onde depois da conversa as crianças preenchem, né? Então, tem ali uma orientação também nas oficinas com Kids, tem tanto no site do Mediativa como no do Conkids, pondo lá, acho que alguma coisa se acha. Ainda não está completamente organizado, mas alguma coisa a gente acha. Beth, bom, bem lembrado. Eu acho que a gente vai compartilhar sim na descrição, né, do vídeo, onde quer que esteja, né? A gente vai divulgar esses links. A gente também tem um aplicativo que organizamos ali vários conteúdos para ajudar as professoras, e dentre esses conteúdos a gente indica ali muitas plataformas, né, de streaming, né, que são gratuitas e que já compartilham conteúdos já categorizados, né? Isso. Tem algumas pagas também, baratas, enfim. Então, as professoras que estejam entrando nesse movimento agora, e que talvez não tenham muito acesso a conteúdos, tem como começar acessando esses acervos gratuitos, bem estruturados, com conteúdos ótimos, né? E a partir daí vai ramificando, né? Essa habilidade de pesquisa, né? Claro. Né? E essas sutilezas, como você disse, de pegar um conteúdo que não é tão bom, conseguir problematizar, né? Aí vai dando para entrar nesse processo, né?